dados e, portanto, para não divagar muito, eu alinhavei aqui algumas ideias em estilo mais coloquial, que no fundo retratam um bocado aquilo que é a minha experiência enquanto eu própria fui descartada ao longo da minha vida nos vários órgãos de comunicação social por onde trabalhei, e o que é ser uma pessoa descartável nos dias de hoje e, sobretudo, nestas andanças do jornalismo. Nós vivemos, de facto, hoje numa cultura descartável. Tudo o que não interessa é dispensado, é jogado fora, desde a comida às pessoas. E aquilo que domina são as dinâmicas de uma economia e de finanças carentes de ética. O drama, ou talvez não seja drama, seja para mim um problema mais até do que um drama, é que é descartável o que é supérfluo, mas também o que é essencial, que são os valores e as pessoas. Homens e mulheres são sacrificados aos ídolos do lucro e do consumo. E a isto o Papa Francisco chamou na sua exortação apostólica, repetida já várias vezes em vários discursos e em vários momentos, a cultura do descartável. E isto tem a ver com a idolatria do dinheiro, como o Papa Francisco lhe chamou, mas também tem a ver sobretudo com valores éticos e antropológicos que se deterioraram, e talvez por isso seja de dificuldade acrescida a sua resolução. Eu diria que tem a ver sobretudo com uma dimensão ética da vida, que do ponto de vista daquilo que são os nossos valores cristãos, se tem vindo a deteriorar. No campo jornalístico o problema não é de agora. A ética jornalística, subjacente a um certo sentido de credibilidade dos jornalistas, diminui à medida que se desenvolvem os mass media. 1991 foi, porventura, o momento mais decisivo para confirmar esta afirmação. Quando assistimos em direto à Guerra do Golfo, a cobertura mediática desta guerra cristalizou todas as críticas relativas ao tratamento da informação. A cobertura mediática da Primeira Guerra do Golfo transformou a informação num espetáculo, perdendo toda a sua essência informativa. Hoje, as diferenças entre um programa de informação, de divertimento ou de publicidade estão de tal maneira esbatidos que nem nós, profissionais, às vezes damos conta delas. Outra expressão da confusão é a abolição da diferença entre a realidade e a ficção, pois para construir uma imagem reconstituem-se, por exemplo, acontecimentos com atores e com figurantes. Trata-se de um procedimento de dramatização a que os jornalistas recorrem quando precisam. Portanto, a crise do jornalismo de que hoje tanto se fala, talvez até de forma empolada, porque há poderes que estão interessados em aprofundar essa crise no sentido de impor as suas próprias regras, não é de agora. Diria, contudo, que a crise financeira que hoje vivemos veio acentuar as fragilidades de um campo que, não estando isento de culpas, por sua exclusiva responsabilidade, é mais permeável às influências da sociedade e das modas. Vejamos, por exemplo, a questão da austeridade e como os jornalistas têm sido cúmplices com um discurso austeritário, vá-se lá saber porquê. Sobretudo da parte de um conjunto de jornalistas especializados da imprensa económica que no espaço público não se têm cansado de desenvolver argumentário próprio e alinhado com este discurso do campo político, sobretudo do campo político da situação. A crise do jornalismo intensificou-se com a crise financeira, que serviu essencialmente para perceber como é que o jornalismo ajuda, em certo sentido, na fabricação do consenso, naquela expressão que é tão conhecida do Noam Chomsky. Não quero ser demasiado cáustica, mas gostava de perceber até que ponto é que, se a narrativa dos média, em geral, não fosse exatamente o que tem sido, qual seria a reação das pessoas? Provavelmente a história seria um bocadinho diferente. É nestas águas que se dá uma mudança de paradigma na qual se passa de um direito à informação para o negócio da informação. Tal como acontece na saúde ou na educação, que deixam de ser progressivamente serviços públicos para passarem a ser serviços fornecidos a clientes. A transformação da propriedade dos média é disso o exemplo mais elementar. Há uma grande concentração em grupos grandes, fortemente dependentes dos anunciantes, que são cada vez menos por causa da crise financeira ou económica. Esta concentração provoca necessariamente uma diminuição do pluralismo e da diversidade, a que acrescem ameaças permanentes de instabilidade laboral nas redações, cada vez mais mirradas e mais dependentes das agências de comunicação. Precariedade, subemprego, desemprego, salários baixos e degradação das condições gerais de trabalho são realidades que rimam bem com a crise. E podemos acrescentar que há consequências
maior superficialismo no tratamento da informação, menos condições para investigar, maior pressão das audiências e das administrações e até alguma autocensura. São ingredientes que todos nós que trabalhamos na comunicação social no dia-a-dia sentimos. Agora, esta crise não é necessariamente uma consequência da crise financeira. Pode até ter sido agravada por ela, mas já vinha a definir-se de trás. Aliás, como diz o professor Mário Mesquita, e eu não podia deixar de citar um açoriano, embora eu não seja verdadeiramente açoriana, mas já vivo nos Açores há mais tempo do que vivia em Beja, a minha terra natal, e já tenho 3 filhos açorianos, portanto, naturalmente que já também me sinto com alguma legitimidade aqui para citar um açoriano e, sobretudo, um amigo. Mas dizia eu, como diz o professor Mário Mesquita, foi esta crise que ajudou a transformar progressiva e paulatinamente o quarto poder num quarto equívoco. O Martin Amis, escritor e colaborador do The Times e do Observer, em 2002 dizia que este quarto poder está numa fase peculiar da sua evolução. Por um lado, está cada vez mais satisfeito com o poder que o corrompe. Por outro, vai no sentido de uma impotência elefantina relativamente a todas as questões que realmente interessam. Por isso, diria eu, se calhar abusivamente, se torna tão descartável. E é pena porque os média fazem falta, são essenciais para fomentar o debate público, fora qualquer moralismo, qualquer juízo moral. Os tradicionais e os novos digitais, desde que não insistam na forma do jornalismo low cost. Aliás, aqui gostaria de introduzir uma nota de rodapé, lembrando que o jornalismo do cidadão nos blogs, no Facebook ou no Twitter é importante, mas não substitui o trabalho de um jornalista profissional. Eu ainda sou do tempo em que as campainhas soavam nas redações de cada vez que havia uma última hora importante. Aliás, quando comecei a fazer jornalismo, em 1986-87, na Rádio Comercial, em Lisboa, eu usava uma máquina de escrever. As fitas eram bobines que se cortavam à medida e, com a perícia e a ajuda dos técnicos altamente qualificados, que ao mínimo ruído diziam: este som não tem qualidade para entrar no ar. E depois eram passados e transcritos para outras bobines, todos alinhados devidamente, pelo mesmo técnico. Quando passei para os gravadores e para as cassetes, foi uma festa, ganhei autonomia. Depois, os minidisc, hoje os telemóveis que gravam, editam e debitam. Hoje em rádio só se vai ao estúdio em grandes montagens e pós-produções. O dia-a-dia de um jornalista de rádio passa-se, sobretudo, sentado na secretária, em frente a um computador que, por sua vez, está ligado a um telefone híbrido, onde fazemos as gravações para melhorar a qualidade do som, editámo-las e debitamo-las para a emissão. Sempre com um olho nas redes sociais e no e-mail, onde nos chegam praticamente cozinhados os artigos ou os antigos press releases, que hoje são tudo menos press releases, porque já vêm datilografados, para utilizar uma expressão pré-histórica, como condizente quase com a minha idade e em jeito de notícia. Aliás, nos Açores, por exemplo, o Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo, só para terem uma ideia, tem mais jornalistas do que todos os órgãos de comunicação social juntos. RTP Açores, RDP Açores, Jornal Açoriano Oriental, Correio dos Açores, Diário dos Açores, Atlântico Expresso, Incentivo, Tribuna das Ilhas. São imensos títulos, mas todos eles com redações ultramirradinhas. Este Gabinete de Apoio à Comunicação Social, além de ter mais jornalistas, só ainda não coloca online o vídeo de tudo o que o governo faz. Porque, em termos de papel e de rádio, sai de lá tudo à la carte. Os RMs vêm todos cortados. O jornalista só precisa de ir buscar o RM do senhor secretário, do senhor diretor regional, e está tudo lá. Como metade da agenda informativa diária dos Açores é poder político, naturalmente que temos aqui a papa toda feita. Tal como das câmaras municipais, não tem nada a ver com questões ideológicas, atenção. Estou a falar dos poderes instituídos, poderes locais, poderes regionais, em que tudo é feito para os jornalistas terem a vida facilitada.
Portanto, nada mais do que isso. É facilitar a vida. Isto é o sonho de uma redação fantasma, reduzida a 2 ou 3 jornalistas que todos os dias têm de colocar um jornal com 25 páginas na banca. O nosso pesadelo enquanto profissionais e leitores é ver que tudo isto funciona, dando razão aos empresários da comunicação social que emagrecem as redações, porque sabem que com 2 jornalistas enchem as mesmas 25 páginas que encheriam com 10 ou com 15, inestimavelmente com muito menos custos. Nesta minha nova experiência na Diocese de Angra, produzo várias notícias por dia. Sou a única a trabalhar informação religiosa. As peças que eu faço para o sítio informativo Igreja Açores são importadas diretamente pelos jornais e assinadas por jornalistas da casa. Da casa dos jornais, naturalmente. Tal como se faz com a Agência Lusa, isto não é novidade nenhuma, tal como se faz com a Agência Lusa ou com a Agência Eclésia. Os jornalistas da agência habitualmente não existem. E só existem os jornalistas das redações dos semanários, dos diários, etc. A única diferença é que este serviço da Igreja Açores é gratuito. Não precisam de ser assinantes da Lusa, nem assinantes da Eclésia, para poderem aceder às informações, porque elas estão online. Estão no portal da Diocese, www.igrejaacores.pt, e toda a gente lá vai buscar as noticiazinhas prontas e acabadas. Eu não me estou a queixar, porque para mim é ótimo. É uma maneira de valorizar não o meu trabalho, mas o trabalho da Igreja, que é feito diariamente com a ajuda de imensas pessoas que têm muito mais para fazer do que jornalismo e que todos os dias debitam N informações para a minha agenda para eu poder cobrir a seguir. Retomando o tema que me foi proposto e para terminar, diria que a evolução técnica teve imensas vantagens, mas também trouxe imensas desvantagens. Nós, jornalistas, ganhamos em autonomia, mas perdemos em convívio. Não convívio social, mas trabalho de equipa. Os novos média, do ponto de vista técnico, têm vantagens incalculáveis, mas do ponto de vista humano perdeu-se muito. Como dizia o Papa Emérito Bento XVI, somos vizinhos, mas não somos irmãos. Se tomarmos a isso o facto das relações terem cada vez menos gente e cada um de nós ter transformado numa espécie de faz-tudo, as coisas ganham uma importância muito maior. Esta experiência a que eu e todos os da minha geração tivemos de nos habituar é muito exigente. Entrei para a universidade em 86, comecei a trabalhar em rádio, primeiro na comercial, depois na Correio da Manhã Rádio, de novo na comercial, no processo de privatização. Em 94 fui para os Açores, os primeiros 6 anos passei-os a recibo verde. Tive 3 filhos. Não tive licença de maternidade, em nenhum deles. Trabalhei na RTP Açores como pivô do telejornal, de segunda a domingo, e apresentava um programa de informação não diária. Depois voltei à rádio, sendo uma das fundadoras da TSF nos Açores. A Rádio Comercial dos Açores foi comprada pelo grupo Lusomundo, que comprou também o jornal Açoriano Oriental. Quando passei da RTP para o grupo, passei a ser jornalista dos 2 produtos. Rádio e jornal, porque as redações eram e continuam a ser conjuntas. Mas conjuntas mesmo. O jornalista que faz para a rádio é o jornalista que faz para o jornal e vice-versa. Depois começámos também com o online. E porque o grupo pertencia ao Diário de Notícias, eu ainda era correspondente do Diário de Notícias nos Açores. Houve alturas em que trabalhava para os 3 produtos em simultâneo. Lembro-me, por exemplo, de duas viagens do Presidente Sampaio aos Açores, 2 presidências abertas, em que eu cobri para os 3 órgãos de comunicação social ao mesmo tempo. O que era perfeitamente normal. Entre 1999 e 2000 estive neste grupo, que da Luz ao Mundo passou para a PT, da PT para a Controle Invest, e com um interregno de 4 anos, durante os quais desempenhei as funções de chefe de gabinete da Presidente da Câmara de Ponta Delgada e onde estive do outro lado da barricada e, portanto, me apercebi como é que funcionava o outro lado. A 20 de janeiro de 2010, e vou já terminar, fui chamada à administração da Controle Invest, neste caso era o Grupo Açoriano Oriental, TSF, para me comunicarem que, por razões financeiras, iriam despedir 10 jornalistas. E eu liderava a lista, porque era a mais antiga, era a mais cara, a menos permeável a pressões e, por isso, estava na lista dos descartáveis. A experiência, a polivalência, a confiança foram subejamente elogiadas, mas não decisivas para inverter a decisão.
Hoje sou assistente convidada na licenciatura de Comunicação Social da Universidade dos Açores, estou a iniciar o meu doutoramento na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas em Estudos dos Média e Jornalismo e sou colaboradora do sítio da internet da Diocese de Angra, que funciona como uma espécie de, desculpem a presunção, uma mini agência de notícias que fornece produto informativo para os órgãos de comunicação social generalistas. Se eu tive de me adaptar às novas realidades, bom, eu acho que já devem estar cansados de me ouvir de falar em adaptações. Passei do telex, das campainhas, das nagras, das fitas, para o online, no sítio onde eu trabalho, em casa, na minha secretária, na minha biblioteca e num computador. Portanto, em termos de adaptações, acho que todos nós, os da minha geração, tivemos de nos adaptar bastante. Qualquer pessoa tem de estar disponível para essa evolução, faz parte da natureza humana, é por isso que cá estamos, é para tentar evoluir todos os dias. Agora, para este crescimento profissional, nunca estaremos, nem estamos, nem nunca estaremos preparados para sermos descartáveis, nem por causa da tecnologia, nem por causa de questões financeiras. Isso garanto-vos que ninguém está. Olhamos para as redações e facilmente percebemos porque é que fomos descartáveis. Como é que se pode ultrapassar esta questão? Bom, teoricamente, cuidando da independência financeira das empresas de comunicação social, sobretudo em relação ao poder político, protegendo a liberdade e a independência editorial das redações, e insistindo na proteção laboral dos jornalistas. É uma utopia, pois que seja, mas eu gosto de ser utópica. Eu tenho 46 anos, trabalho há 27 na comunicação social e quero acreditar que sou jornalista todos os dias e que tenho condições para o ser. Muito obrigada.